Voltamos, queridos, voltamos. Graça e paz a todos, no nome de Jesus. Graça e paz a todos. Seja atrasa. Vamos para os comentários de hoje. Vamos. Glória a Deus. Então hoje nós vamos fazer a leitura de Êxodo 23 ao 26. Deixa só eu me achar aqui. Novamente chama o povo aí e fala: povo, acorda, povo de Deus. Voltei. Ao primeiro amor. Voltei. Voltamos. Eu achei que ia demorar mais, mas eu vou precisar ficar aqui um tempinho ainda em Santo Amaro. Então vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar aí nosso dia, compartilha aí. Voltei, Thaís, voltei. Chama o povo de volta, Jesus. Meu Deus. Então o nosso comentário, vamos lá, o nosso comentário. A paz, Dani. O nosso comentário da nossa leitura de ontem já foi, tá bom? Êxodo do 19 ao 22, tá? Então, claro, só para a gente contextualizar, tá? Então, a partir do versículo 19, Deus instala o ministério sacerdotal, tá bom? Ele instala o ministério sacerdotal, depois vai vir aqui os 10 mandamentos, tá bom? Depois vai vir o uso apropriado dos altares, porque aqui Deus está instalando o ministério sacerdotal. Israel não tinha o ministério sacerdotal, agora está vindo. Então, o justo tratamento dos escravos. Então, olha lá, isso aqui é muito importante, irmãos. Por quê? Porque a escravidão judaica não é a escravidão que estamos acostumados a ver em todos os outros países. A escravidão judaica é uma escravidão que colocava o povo em liberdade. Se comprava o povo em vulnerabilidade, ele era tratado como alguém da família, parte da família, e depois de 6 anos, no 7º ano, o povo de Israel tinha que liberar os escravos, tá? O escravo tinha que decidir, tá bom? Os escravos tinham que decidir ir embora ou não, era dele, tá bom? Ele que tinha que decidir. Capítulo 21 vai falar dos causos e danos pessoais, né? Proteção da propriedade. Então, olha só, tá bom? A Bíblia, Êxodo, capítulo 22, fala de proteção da propriedade. Então, escuta, não existe aquela coisa que a gente vê do MST, querendo invadir propriedade. A Bíblia está aqui, ó, proteção da propriedade. Tá? Então, olha só que assunto poderoso. O MST é algo extremamente atual dos nossos séculos, né? Acredito que atinge da década de 80 para cá, se não me falha a memória, não lembro a data certa de quanto teve essa movimentação do MST, né? Querendo invadir propriedades. Olha aqui a Bíblia dizendo proteção, leia. Capítulo 22, Êxodo 22:1. Agora deixa eu falar para você, você que é cristão. Eu não quero aqui ser político, mas vamos falar o que a Bíblia está dizendo. Se você é cristão e você apoia o MST, você não é cristão. Tá? Você não é cristão. Você só se declara, mas você não professa a fé. Sabe por quê? Porque para professar a fé você tem que obedecer à palavra de Deus. E a palavra de Deus, capítulo 22 de Êxodo, está falando sobre a proteção de propriedade. Deus não concorda com invasão. Quantas vezes a gente vai ver aqui na passagem? E olha, irmãos, naquela época de Abraão tinha terra a rodo, não é verdade? Mas a Bíblia vai falar que Abraão comprou propriedade. Compraram, ninguém invadiu, ninguém roubou. Ah, porque estava em falta de uso. Não! Compra, trabalha, deixa de ser preguiçoso e desculpa a expressão vagabundo. Trabalha, conquista a sua propriedade. Pare de invadir propriedade dos outros.
Deus não concorda com isso, irmãos. Bíblia. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia está dizendo. Eu prefiro ficar com a Bíblia, e você? Eu prefiro ficar com a Bíblia. Então preste muita atenção, olha o que Deus está nos alinhando, proteção da propriedade das coisas particulares. Tá bom? Mas a gente não vai ler hoje. Não, o capítulo... hoje é o 23, né? Então a finalização do texto de ontem, a proteção, né? Irmãos, isso aqui é tudo, olha, é interessante. Eu sei que já não é o de hoje, tá bom? Mas vamos ler só um trechinho do 22 para fortalecer o que eu estou dizendo aqui, para não falar a invenção do pastor. Não é invenção do pastor, não, a Bíblia não concorda com isso. Então eu quero reforçar: se você faz parte de grupo MST, você está descumprindo a palavra de Deus. Você está obedecendo um sistema. Você está se manifestando em um sistema, está pecando contra o Senhor, está indo contra a palavra de Deus. Olha lá, Êxodo capítulo 22, verso 1. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar um animal ou vendê-lo, o ladrão pagará 5 bois. Se um ladrão for pego em flagrante, arrombando uma casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matar o ladrão não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. O ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. Se não puder restituir o valor, será vendido como escravo. Olha o que a palavra... Por isso, irmão, escuta, por isso, preste atenção. Por isso que o nosso país está só pela misericórdia. Por isso que o nosso país está só pela misericórdia. Sabe por quê? Porque as pessoas roubam e o que elas devolvem? O que ela restitui a quem ela roubou? Hein, irmão? Ela é presa. E restituição não existe. Agora o que acontece? Esse sistema vagabundo que nós estamos vivendo ainda paga uma pensão para quem está preso. Olha, quem rouba deveria restituir. Não tem nada, será vendido como escravo. Claro que nos dias atuais nós não vamos fazer isso. Mas sabe o que a justiça tinha que fazer? Você roubou, você vai ser preso. E lá na cadeia nós vamos fazer uma fábrica, nós vamos montar o que você vai trabalhar. E cada dia do seu trabalho, você vai pagar a pessoa que você roubou. Você vai pagar R$200 por mês, R$500 por mês, não interessa. Você vai para a cadeia, não é para ficar com a cara para cima dormindo. Você não vai para a prisão para ficar com a cara para cima ali, passando os dias só encarcerado. Não, você vai trabalhar lá. Você vai quebrar pedra. Você vai fazer alguma coisa para pagar o que você roubou, o dano que você causou. É por isso que as penitenciárias estão lotadas, irmão. Sabe por quê? Porque lá dentro tem mordomia, tem banho de sol, tem futebol, tem a melhor comida, às vezes a comida que um trabalhador não tem. O ladrão, aquele que foi preso, tem comida melhor do que um trabalhador. O trabalhador está comendo lá arroz, feijão e um ovo. E essas pessoas que deveriam estar pagando pelo crime que cometeu, estão comendo uma marmita chique, com bifes acebolados, com as melhores carnes. Olha o desvalor, olha o contrário. Terrível, irmãos. Terrível, terrível. O sistema, ele é terrível. Deixa eu ver aqui. Fala sobre muitas coisas, irmãos. Depois vocês lê com mais calma, tá bom? Depois você lê com calma aí. O capítulo 22 de Êxodo, você vai ver o que Deus está falando. Então nós vamos chegar aqui no capítulo 23. A proposta de hoje é o capítulo 23 ao capítulo 26. Nesses capítulos, irmãos, Moisés está recebendo de Deus uma nova direção para
para o povo de Israel. Por que Deus está falando dessa forma no capítulo 23, 24, 25 e 26, orientando, dando instruções? Por quê? Porque o povo, ele primeiro que eles foram escravizados. Eles foram escravizados pelo Egito. Primeiro ponto está aí. Eles foram escravizados. Segundo ponto, eles já não sabiam viver em sociedade. Por quê? Porque eram nômades, não estavam em um único lugar, cada um fazia de uma certa forma o que queria. E aqui Deus está instruindo agora, né? A primeira instrução no capítulo 23 é um chamado para a prática da justiça. Aí Deus dá 3 festas para eles celebrarem. Deus faz promessa, Israel aceita a aliança com Deus. Vai falar do tabernáculo, como fazer a oferta, instruções sobre a arca da aliança, instrução sobre a mesa, instrução sobre o candelabro e instrução sobre o tabernáculo. Então Deus está instruindo o povo agora para quê? Para ter uma linhagem sacerdotal, para oferecer sacrifício, para ter uma aliança, né? Para ter um ritual sagrado. Então é poderoso. Poderosíssimo. Vamos ler. Deixa eu ver qual capítulo nós vamos ler aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Enquanto eu passo o olho aqui. Vamos ler. Eu quero ler com vocês. Eu gosto de falar de promessas. Afinal de contas, a igreja do século XXI está vivendo debaixo de promessas e de atos proféticos. São 2 coisas que a igreja está vivendo. Promessas, que são profecias liberadas por homens e mulheres, e atos proféticos que nós também vivenciamos de acordo com a palavra de Deus. Então eu gosto de falar. Então vamos ler comigo Êxodo 23, a partir do verso 20, pode ser? Vamos lá? Vamos falar mais uma vez de promessa? Vamos, Êxodo 23, versículo, melhor dizendo, 20. Diz assim: Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-lo ao longo da jornada e conduzi-lo em segurança ao lugar que lhe preparei. Prestem muita atenção nele e obedeçam às suas instruções. Não se rebelem contra ele, pois é meu representante. Não perdoará sua rebeldia. Olha lá Deus dizendo que o anjo não perdoará sua rebeldia, irmãos. Presta atenção. O anjo não é Deus, não. Ele é um enviado. Não perdoará sua rebeldia. E ontem o pastor Mazinho estava pregando sobre isso. O pastor Mazinho falou: se um anjo descer aqui na presença do Senhor e encontrar as nossas falhas, ele passa a espada em nossa cabeça. E a gente só vai ver cabeça rolando. Então olha lá. Não se rebelem contra ele, porque Deus sabia que o povo de Israel era um povo rebelde. Aí Deus disse: não se rebele contra ele, ele é meu representante. E não perdoará sua rebeldia. Mas se tiverem cuidado de lhe obedecer e de seguir toda a minha instrução, serei inimigo dos seus inimigos e farei oposição aos que se opuserem a vocês. Meu anjo irá à sua frente e os conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, ferezeus, cananeus, heveus e jebuseus. Eu destruirei todas as suas nações. Não adorem seus deuses, nem os sirvam de maneira alguma, nem sequer imitem suas práticas. Meu Deus, não, eu vou ter que parar aqui. Jesus. Aleluia. Parei. Irmão, olha as instruções que Deus está dando ao povo de Israel. Não adorem outros deuses e nem sirvam de maneira alguma. E nem sequer imitem as suas práticas. Nem imitem as suas práticas. Cleiton, seja muito bem-vindo, meu amigo. Então olha lá, olha o que a palavra de Deus está falando.
Quantas vezes, irmãos, preste atenção, quantas vezes a igreja do Senhor Jesus está imitando as práticas do mundo, está imitando as práticas de outras religiões, estão imitando as práticas de outros ídolos, de outros deuses. E aí, o que faremos? Ó céus, o que será de nós? É por isso, irmão, desculpa, eu respeito todas as religiões, eu respeito até outras denominações, mas preste atenção, você não precisa, tá? Você não precisa da rosa ungida, você não precisa da vassoura ungida, você não precisa do travesseiro ungido. Para de ser tolo. No nome de Jesus, para de ser tolo. Você não precisa da água ungida, você não precisa da mezuzá, você não precisa de nada desse miticismo que a gente traz de outras religiões. Isso aí é de outras religiões, irmãos. Essa coisa da igreja ficar consagrando, sabe, objetos, não precisa. Eu não estou dizendo que Deus não nos dará um ato profético. Deus dará para nós um ato profético. Mas vamos ter entendimento. O ato profético, escuta, aquilo que é profético, se prepara. Se prepara aí que eu vou dizer. Aquilo que é profético não nos custa nada, monetariamente falando. Aquilo que é profético não nos custa nada tributalmente. Então tem um bando de igreja, um bando de pastores fazendo campanha da chave que abre porta onde não tem porta, campanha da pasta não sei do que, campanha da água. Para com isso no nome de Jesus, para com esses misticismos. E aí o problema, irmãos, o problema não é o ato profético. Cada pastor é livre para fazer atos, afinal de contas a Bíblia está repleta de atos proféticos. Agora o problema é cobrar pelo travesseiro, é cobrar pela toalhinha. O problema é cobrar. Escuta, deixa eu falar algo. Eu gostava de um grande pregador, e eu não estou dizendo que ele não é homem de Deus, ele é um grande homem de Deus ainda, ele continua sendo um homem de Deus. Mas eu gostava muito dele, eu assistia muitas ministrações dele, eu ficava impressionado com o poder de Deus sobre a vida dele. Quando eu vi aquele homem consagrar um monte de toalhinha e cobrar, irmão, 100 reais pela toalhinha, eu deixei de segui-lo e deixei de admirá-lo. Sabe por quê? Atos proféticos não podem ser cobrados, porque não vem de mim, vem de Deus. Atos proféticos vêm de Deus, não vem de mim. Então, se é algo profético, eu não posso cobrar. A igreja que fez lá a pasta de figo, então você não pode cobrar pela pasta de figo. A toalhinha, a vassoura, o travesseiro, o óleo ungido, eu vou levar aquele óleo para ele, eu vou trazer de Israel e eu vou cobrar. Problema seu que você vai trazer de Israel. Você não pode cobrar. Porque aquilo que é profético não pode ser pago. Tá lembrado de Eliseu? A Bíblia diz que Naamã sai dos rios lá de Damasco, lá da sua região, e Naamã vem até Jordão, até onde estava o profeta. Ele pede para ser curado. O profeta libera uma palavra dizendo: vá se lavar no Jordão 7 vezes. Esse homem fica puro, ele toma banho 7 vezes. Ele se lava 7 vezes no Rio Jordão. E escuta, irmãos, ele fica puro. Quando ele fica puro, a Bíblia vai dizer que a pele dele fica como se fosse uma pele de uma criança, de tão nova e limpa que ela fica. Aquele homem decide presentear Eliseu. Eliseu falou: eu não posso receber. Eu queria que Deus levantasse esse tipo de profeta. Eu não posso receber, sabe por quê? Porque não foi eu que operei o milagre.
É Deus. E aí o discípulo de Eliseu chamado Geazi, ele vai lá e vai encontra na mão e diz assim, ó, o meu senhor mentiroso, olha só, o meu senhor ele mudou de ideia. E aí ele pega as riquezas que Naamã tinha oferecido para Eliseu. Quando Eliseu chega, irmãos, quando Eliseu chega, ou melhor, quando Geazi chega, Eliseu vira para ele e fala assim, o meu espírito estava com você. Você não deveria ter feito o que fez. Mas já que você pegou a riqueza, a lepra de Naamã também é sua. E vai dizer que Geazi se empolorou de lepra. Se encheu de lepra. Porque aquilo que é sagrado não pode ser vendido. Aquilo que é sagrado não pode ser comprado. Unção não pode ser comprada. A gente vê, irmãos, eu discordo, eu deixei de ir. Escute, eu deixei de ir para muitos eventos de algumas igrejas, porque tem lugares especiais, sabe para quem? Para quem paga mais. Quem paga mais, o pastor que veio de longe vai orar por você. Ele vai colocar a mão, aí você tem um lugar de privilégio, porque você pagou. Você pagou para receber a unção. Você pagou para o pastor colocar a mão na sua cabeça. Terrível isso, irmãos. Terrível, terrível. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Faz um circo ali e separa a área VIP porque eles pagam mais. Terrível. Terrível. E eu vi isso acontecer na prática. Para você poder participar, para que o pastor que está vindo convidado de outro país poder orar por você, colocar a mão na sua cabeça e partilhar da unção que ele carrega, você tinha que pagar R$1.000. Tá ok? Ah, bispo, mas é para ele sustentar o projeto. Faça outra coisa, não venda unção, venda bolo, venda pizza, faça cantina, mas não venda a unção. Tá bom? Não venda a unção. Agora escute, irmãos, deixa eu dar um ponto na minha crítica. Eu posso muito bem virar para a pessoa e falar assim, irmãos, eu preciso de tantos patrocinadores para um evento, vocês podem? Posso. Vai ter área VIP? Não. Bispo, o que você faz para agradecer essas pessoas? A gente agradece a elas. A gente honra a vida delas. Mas não há um tipo de preferência, até porque eu não sou Deus. Eu não sei com quem Deus quer falar. Eu não sei com que Deus quer manifestar. E aí sabe o que eu faço? Eu faço unidunité. Só recebe unção quem paga. Que tipo de pastores nós estamos virando? Que tipo de igreja nós estamos nos tornando, irmãos? Para extorquir a igreja? Tem hora, irmãos, sinceramente, tem hora que eu não quero falar algumas coisas. Mas tem hora que é preciso falar porque é uma realidade. É uma realidade. Se você vai gerar um projeto de contribuição, ok, mas não coloque área VIP. Não coloque eles para receber a unção especial, porque eles pagaram. E aqueles que não pagaram, aqueles que não tinham condição de ofertar essa quantia, eles vão ficar numa outra área. Você e nós pastores, estamos cometendo um erro tremendo. Porque nós estamos selecionando as pessoas só porque elas estavam pagando, e não por necessidade, e não por carência. Nós estamos humanizando aquilo que é santo. Não se vende poder de Deus. Não se vende unção. Precisamos tomar cuidado. Nós precisamos deixar de ser corruptos. A gente fala tanto dos políticos, mas nós pastores também estamos sendo corruptos.
Bispo, quem é você para falar isso? Eu sou um pastor que estou pastoreando há 14, 15 anos agora. 15 anos eu exerço o ministério. Comecei como presbítero, fui crescendo, me tornei um pastor, hoje eu sou bispo. Hoje tem 15 anos que eu pastoreio, nunca parei. Pastoreava, sendo co-pastor, pastor auxiliar de uma igreja, sendo pastor auxiliar de uma igreja. Hoje, pela graça e bondade de Deus, o Senhor me deu, hoje eu sou o pastor sênior de uma igreja. O Senhor nos deu um direcionamento, Deus nos orientou a fazer. Então nós vamos tomar cuidado, irmãos, ovelha de Deus, saia desses falsos profetas, saia do jugo desses falsos apóstolos, irmãos. É verdade, Dani. É um absurdo. Na nossa igreja, escute, e Deus é testemunha, na nossa igreja, nós temos um conceito. Qualquer pastor que pregar, nós não convidamos. Seja ele quem for, a igreja vai ofertar para ele. A igreja vai ser generosa com ele, sim, sabe? A igreja vai ser generosa, claro, dentro das nossas condições. Porque eu não vou sacrificar as minhas ovelhas para ter um pastor por 1, 2 horas e ele levar todo o mantimento da igreja. Isso é um absurdo, irmãos. A igreja poderia fazer muito mais. Esses homens e essas mulheres precisam aprender a receber oferta e não cobrar um valor. A partir do momento que ele coloca preço, escute, a partir do momento que o pregador, que o missionário coloca preço, ele está se vendendo. Seja ele quem for, qualquer pastor que colocou preço para ir pregar, ele está se vendendo. Tá? Ele está se colocando como um produto. Ah, meu bispo, mas eu estudei, eu trabalhei, eu não vou menos de tantos reais. O problema é seu. Na minha igreja você não vem. Tá? No dia que Deus nos permitir estar grande, estar cheio e poder trazer pregadores, eu não trarei. Tá? E fica esta live como testemunha. Eu não trarei gente que se coloca valor. Colocou preço, eu não trago. E a gente já recebeu muitos pastores. Quando eu estava no outro ministério, nós recebemos vários pastores, irmãos, que não cobravam. Quantos pastores nós trouxemos na época da IBA e que não cobravam? E que a gente ofertou generosamente na vida deles. Batista da Lagoinha, Dunamis. Pastora Tânia Teresa nunca colocou valor nas suas pregações. Ela só pedia o transporte e uma oferta. Uma oferta. Quanto? Uma oferta. Uma oferta. Trouxemos uma pastora amiga chamada Bispaione, lá de Goiás. A mulher, ela mesma pagou a passagem de avião dela. E quando nós fomos ofertar para ela, ela não queria aceitar de jeito nenhum. Eu falei para ela, Bispaione, me permita pelo menos pagar a sua passagem. Me permita apenas abençoar a sua vida com a passagem. E ela disse, eu não vim aqui para isso, eu não vim aqui por dinheiro. Eu vim aqui com uma missão. Agora os pregadores atuais são mercenários, irmãos. Mas o tempo vai passar. O tempo vai passar. E nós vamos ver esses homens e essas mulheres caírem, serem esquecidos. É isso mesmo. Bispo, está torcendo? Não estou torcendo, estou liberando uma palavra profética, irmãos. Porque quem é corrupto tem que cair. Quem é corrupto, a queda espera por ele. Essa é a verdade. Cantores, pregadores que pregam, que se colocam preço. Eu já fui pregar em várias igrejas. Já preguei para 15 pessoas, como eu já preguei para mais de 500 pessoas. Já.
nunca cobrei R$1. Teve igreja que eu saí e nem a gasolina o pastor me abençoou. E tem algum problema nisso? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque outras igrejas foram extremamente generosas comigo. Tá tudo bem. Então nós precisamos aprender como igreja de Jesus. Pastores que me escutam, não entre nessa vibe, sabe? De ficar pagando o pregador, você sacrifica a sua igreja. Você sacrifica as finanças da igreja para trazer um pregador, um cantor, para ter ele algumas horas. Para quê? Para se emocionar? O que atrai as pessoas à sua igreja, queridos? É a presença de Deus. É a presença, está na Bíblia aqui, ó. Está na palavra de Deus, Atos capítulo 2, versículo 45 em diante. A igreja, para que ela possa crescer, ela não precisa de trazer shows. Porque tem muita igreja aí que está fazendo isso, quer crescer, aí traz cantor famoso, pregador famoso. Um crescimento falso, irmãos. Quer crescer? Faça o que a igreja de Atos dos Apóstolos fazia. Viva em comunhão, viva no repartir do pão. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus, Ele acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E a igreja Rave, escuta, a igreja Rave, ela está sendo uma expressão disso na terra. Sabe por quê, irmãos? Nós começamos há 2 anos atrás com 12 pessoas. Dia 18 de janeiro de 2024, começamos a primeira reunião da igreja Rave, com 12 pessoas. 12 discípulos. E hoje, para a glória do nome de Jesus, já não tem mais espaço na nossa igreja. Ontem estávamos lá, num culto poderoso, e tinha muitas pessoas em pé, todas as cadeiras ocupadas e muitas pessoas em pé. Por quê? Porque a gente trouxe cantor famoso? Não, não tinha ninguém famoso, não. Se o senhor trouxe pregador de fora? Não, não tinha pregador de fora, não. Tinha não. Porque para mim cobrou, irmãos, perdeu. Eu perdi aqui onde eu estava. Esqueci de riscar, deixa eu olhar aqui. Então, não imite as práticas. Foi aí que a gente parou, não foi? Não imite as práticas. Antes destrua-as completamente e despedacem suas colunas sagradas. Sirvam somente ao Senhor seu Deus, e eu o abençoarei com alimentos, água e protegerei de doenças. Olha a promessa de Deus. Eu lhe abençoarei com alimento, água e protegerei de doenças. Então, em sua terra, nenhuma grávida sofrerá aborto e nenhuma mulher será estéril. Eu lhes darei vida longa e plena. Enviarei pavor à sua frente e criarei pânico entre os povos cujas terras vocês invadirem. Farei todos os seus inimigos darem meia volta e fugirem. Assim enviarei terror diante de vocês para expulsar os heveus, os cananeus, os hititas, mas não os expulsarei num só ano, pois a terra ficará deserta e os animais se multiplicarão e se tornariam uma ameaça para vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que sua população tenha aumentado o suficiente para tomar posse da terra. Estabelecerei os limites de seus territórios, desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo, e do deserto do leste até o rio Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que hoje vivem na terra e os expulsarei diante de você. Não façam tratados com eles, nem com seus deuses. Esses povos não devem habitar em sua terra, pois os fariam pecar contra mim. Se vocês servirem aos seus deuses dele, cairão na armadilha da idolatria. Então nós não precisamos imitar ninguém. Nós precisamos ser bíblicos. Afinal de contas, o Senhor veio buscar
pessoas nesse nível. Então não se contamine, você tem promessa de Deus. Seja obediente. Seja obediente. Unicamente isso. E o Senhor guardará a sua vida e a sua família. E o Senhor a abençoará. A paz, Márcia. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém, queridos? Acredito que esta é a mensagem. Esta é a mensagem de hoje. Leia, continua lendo. Você ainda tem para ler o capítulo 24, 25 e 26, onde o Senhor vai falar das instruções. Amanhã ainda tem outras instruções ainda. Poderoso, poderoso, até o versículo 30, né? Amanhã é do 27 ao 30. Meu Deus do céu. Tem muita coisa boa ainda. Amém? Todas são palavras de Deus. Então não desista. Vamos juntos, tá? Vamos juntos, lendo a palavra, tirando dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês que estão participando do grupo de leitura, pode perguntar lá. Não importa qual seja a pergunta. Se você leu a Bíblia e gerou qualquer tipo de dúvida, pode perguntar. E nós iremos esclarecer para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Vocês que estão aí, diga comigo, amém, bispo. Amém, diga comigo amém aí no nome de Jesus. Hoje nós fizemos 2 lives diferentes, né? Dentro do carro. Eita Jesus. Glória a Deus, viu? Só o Senhor mesmo, né? Não daria. Se eu fosse para casa deixar para fazer depois, irmãos, eu não ia conseguir fazer. Devido à correria do dia a dia, tá bom? Mas eu quero agradecer a presença de vocês, eu quero agradecer a todos. E vamos orar? Vamos orar ao Senhor, vamos? Vamos agradecer a Ele por mais este dia e por mais esta palavra em nome de Jesus. Vamos. Senhor, nós queremos Te honrar nesta manhã. Nós queremos Te agradecer, Senhor. E nós nos colocamos debaixo das promessas que está sobre a geração de Israel, que está sobre a vida de Abraão, Isaac e Jacó. Está estabelecida, Senhor, também através da vida de Moisés. Moisés está nos instruindo a obedecer, então nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a obedecer a Tua palavra. Nos ajuda a cumprir a Tua palavra. Nos ajuda a ser fiel a Ti, Senhor. Nós sabemos que nós merecemos a Sua graça, nós sabemos que nós merecemos o Seu favor, mas, Senhor, nos abençoe, Senhor, nos ajude a obedecer, porque sabemos que quando obedecemos, as Suas bênçãos nos cercam, Senhor, de maneira poderosa. Então eu quero nesta manhã agradecer pelo meu irmão, pela minha irmã que está acompanhando aí comigo, agradecer essas 2 lives de hoje, a qual nós falamos do capítulo 19, do capítulo 23 de Êxodo, Senhor. As promessas que o Senhor fez ao povo de Israel estão sobre a minha vida e eu sei que o Senhor vai promover, vai prover os alimentos, vai dar a água, Senhor Jesus, na autoridade do Santo Nome e nos dará proteção. Como diz o Salmo 91, nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda. Nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda. Para a glória do nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba essas palavras, queridos. Receba esta oração em nome de Jesus e que Deus vos abençoe. Amém? Amanhã, 8 horas da manhã, estaremos lá reunidos em mais uma live, provavelmente agora em casa, nada de carro, não é verdade? Glória a Deus, em casa, e aí nós vamos ouvir mais um pouco da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor possa vos abençoar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?